Boa tarde, todos e todas. Boa tarde, né? Todos e todas. Já estou meio perdida aqui no horário dentro da Câmara, não tem sol, a gente fica perdido. Queria, em primeiro lugar, agradecer e parabenizar pela iniciativa desse requerimento, né, aos deputados que solicitaram essa audiência, num momento tão importante, né, de crise, de guerra, tão importante da nossa conjuntura. Então, saudar o deputado Paulão, deputado Daniel Almeida, que esteve aqui, deputado Dimas Gadelha, deputado Jorge Sola, deputado Bongás, deputado Pedro Uczai. E também na pessoa do companheiro David Bacelar, saudar todos os meus colegas aqui da mesa. Pessoal, muito aqui já foi dito, eu vou tentar não ultrapassar os 10 minutos, mas só trazer alguns elementos, reforçar alguns e tentar trazer alguns novos, talvez. Dizer que nós vivemos tempos muito difíceis, né? E hoje é um dia muito emblemático, em que grandes ameaças estão sendo feitas contra uma nação, contra um povo, né? Um povo que tem uma civilização inteira, que é a civilização persa, do povo iraniano, um povo que tem uma civilização milenar, e que um presidente de um outro país se acha no direito de destruir aquela civilização. Isso representa uma profunda crise do sistema multipolar, do sistema multilateral, né, que se manifesta em guerras e que se manifesta, talvez desde a crise de 2008, mas mais acentuada a partir da Covid-19, numa profunda crise da ideia que foi vendida principalmente para o sul global, das cadeias globais de valor. E que se manifesta de forma muito intensa a partir da guerra na Ucrânia e principalmente agora na guerra do Oriente Médio. E eu peço que vocês já passem para o próximo slide. E quais são os tipos de respostas a essas crises, né? A gente tem dois tipos de respostas. Uma que é de curto prazo, que são essas que a gente está debatendo aqui, que são muito importantes que sejam dadas e que sejam dadas de forma super rápida, né? Não à toa o governo brasileiro está fazendo isso, mas até parabenizar aqui a fala do meu antecessor, o Ricardo, que essas medidas elas só valem se houver, de fato, uma grande fiscalização, porque senão aproveitadores, oportunistas, fazem com que todas as medidas, todo um esforço nacional vire enxugamento de gelo, né? E que esses recursos, todo esse recurso que o governo federal deixa de arrecadar vai para o bolso desses aproveitadores criminosos. Então, é muito importante intensificar mesmo a fiscalização e a punição desses criminosos. Mas essas medidas que o governo brasileiro está adotando, como trouxe também o professor Marco, são medidas que vários estados estão adotando a depender das suas características. Então, subsídios e redução de impostos, países como Brasil, Áustria e Portugal, controles de preços diretos, países como Egito, Hungria e Croácia, uso de recursos estratégicos, países do G7, da Hungria, garantia de oferta de novos combustíveis, de novas energias como a nuclear ou até mesmo o carvão, contrariando a tendência ou o debate sobre a transição energética, medidas fiscais sobre a energia, como é o caso do próprio Brasil e da União Europeia, proteção a alimentos, como é o caso da China e do Egito. Vamos lembrar que essa crise, uma interrupção de um estreito importante, como é o Estreito de Hormuz, e agora que deve afetar, sim, o Canal de Suez e, portanto, o Mar Vermelho e uma conexão importante com a Europa, tem grande impacto não só sobre os combustíveis, mas sobre fertilizantes e alimentos. E isso pode condenar milhares e milhares de pessoas à carência e escassez de alimentos no mundo inteiro, e a redução de consumo, como é o caso da volta ao teletrabalho tão visto na época da pandemia em países que não têm autossuficiência e segurança energética, como são os casos dos países da União Europeia, das Filipinas e da Índia. Próximo slide, por favor. E aí, tem um padrão na matriz de resposta global à crise de preços. Em geral, países emergentes focam em subsídios e controle de preços, e é preciso falar em controle de preços, não é proibido falar em controle de preços, não tem problema falar em controle de preços. Se preciso for, nós devemos sim falar também sobre
controle de preços. Afinal de contas, trata-se da população brasileira, do poder de compra da população brasileira, do combate à alta de preços, cujo objetivo é evitar uma crise social. Os países desenvolvidos, em geral, focam em uso de reservas e em coordenação internacional se forem grandes ofertantes de energia, e o objetivo é aumentar a oferta e a disponibilidade de energia no mercado. E grandes importadores de energia focam na redução de consumo e na diversificação das energias, como é o caso da energia nuclear ou do carvão. Mas tem um consenso global, que é a preocupação central e imediata com a inflação, com a segurança energética e com a segurança alimentar. Essas são as respostas de curto prazo. Mas os choques do petróleo de 73 e 79 nos mostraram que é preciso ir além e pensar respostas de fôlego, respostas de longo prazo. E no caso do Brasil, pessoal, que é um país petrolífero, é um país com amplas reservas de petróleo e gás e é um país com amplo potencial para as energias renováveis, nós precisamos ter um plano pensando e vislumbrando o novo mapa energético que emerge a partir dessa crise, a partir da guerra, a partir da interrupção de um estreito que, mesmo que seja reaberto amanhã, a destruição está feita, as refinarias foram destruídas, as estruturas foram destruídas, as indústrias petroquímicas do Golfo Pérsico estão no chão, destruídas. E isso não se refaz de uma hora para outra. A escassez de oferta vai continuar. E um novo mapa vai se constituir a partir daqui. E como é que o Brasil quer se colocar diante desse novo mapa? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer para o médio e para o longo prazo. Se a crise coloca em xeque a ideia das cadeias globais de valor, a resposta deve ser a internalização de bens e insumos estratégicos ao abastecimento nacional, com política industrial, com Estado indutor e com instrumentos estatais. E, por isso, o papel da Petrobras e a retomada de uma empresa de integração vertical são fundamentais. A reversão de 266 ativos que foram vendidos durante os governos Temer e Bolsonaro. 266 ativos. Dentre eles, muitos ativos estratégicos, como foi o caso da BR Distribuidora, da Liquigás e das refinarias que já foram aqui colocadas. Então, a gente tem esse paradoxo que já foi trazido. Somos autossuficientes na produção de petróleo cru e exportadores hoje, autossuficientes que somos, diga-se de passagem, muito em função do problema de segurança energética verificado na primeira crise de petróleo, que fez a Petrobras ir para o mar, desenvolver tecnologia para a exploração de petróleo offshore na bacia de Campos e que depois fez a gente descobrir o pré-sal, sendo líder na inovação e nas tecnologias de água profunda e ultraprofunda, graças ao investimento estatal, porque se a Petrobras não fosse estatal, a gente não teria descoberto o pré-sal. Mas temos essa fraqueza. Temos a fraqueza de sermos dependentes externos em derivados, que já foi colocado aqui pelo Cloviomar, pelo David e pelos que me antecederam. 39% de QAV, 27% de diesel, 25% de GLP, 11% de gasolina, isso nos últimos 12 meses. E qual que é o custo dessa desverticalização para o consumidor? A saída da Petrobras, da distribuição, limita a atuação do preço de saída ela limita ao preço da saída da refinaria. Depois que sai da refinaria, a Petrobras não controla mais. O Estado brasileiro perde a sua capacidade de balizador de preço, de controlador de preço. E aí, em momentos de crise, cai nisso que meu antecessor acabou de falar. O recente rompimento com a política de paridade de importação devolveu à estatal parte das condições de estabilizar os preços, mas a barreira da distribuição permanece. Só para vocês terem uma ideia, nos anos de 2017, 2018, é bom lembrar, não faz muito tempo, né? Teve mais de 100 mudanças nos preços da gasolina e do diesel, uma a cada 3 dias. Tu acordava na segunda-feira, era um preço, na quinta-feira tu ia dormir, era outro preço da gasolina e do diesel. Isso acabou. A volatilidade do preço da refinaria acabou, graças à saída do PPI, graças ao rompimento com aquela política de preço que sujeitava o cidadão brasileiro, as pessoas,
os caminhoneiros e caminhoneiras a não saber quanto é que eles iam ter de custo de mão de obra, de custo de trabalho no dia seguinte. Mas, hoje, a gente está na mão das distribuidoras, graças à privatização da BR. E é bom que se diga, eu acho que isso ainda não foi dito aqui, que a BR foi privatizada, gente, e que a gente vê nos postos, eu já vou concluir. Eu vou dar mais Paulo. tempo a você. Muito obrigada, deputado. A BR foi privatizada, só que a maioria das pessoas, tu pergunta na rua onde é que ela abastece o carro dela, ela acha que ela ainda abastece nos postos da Petrobras, que é uma marca hiper consolidada que todo mundo confia. Só que não é. Eles ganharam o direito de uso da marca BR, mas a marca não é BR, a gente não sabe o que tem lá, o combustível que tem lá, e aquelas distribuidoras ainda praticam os preços que elas querem, aumentam da forma que elas querem, sem nenhum... Tem fiscalização, mas elas aumentam quando elas querem. Ontem, a ANP atualizou os preços de março para revenda. Aumentou R$1, cerca de 20% em média no Brasil, o preço do diesel no mês de março. 20%, sem justificativa. O preço na refinaria aumentou 38 centavos. Os impostos foram isentos. Era para ter tido aumento zero. Cerca de 20% de aumento em média, sem contar os casos mais extremos, como foi o caso da região norte e o caso da Bahia. Então, gente, já para ir concluindo aqui, em respeito a todos e todas que estão aqui e continuam aqui até agora, a reestatização não é uma ilusão nossa, não é algo que foge do que tem acontecido em países que têm problemas de segurança energética. A Europa está aí para provar isso. A crise da Ucrânia fez com que o problema da segurança energética reestatizasse vários setores energéticos de vários países da Europa, como foi o caso da Alemanha, do Reino Unido, da França, da Espanha, fora da Europa, da Argentina, do México, da Bolívia, tudo isso no século XXI. Então, não é porque nos pregaram a cartilha da privatização há 10 anos atrás que a gente não pode agora falar na reversão disso, na estatização, na recomposição pelo Estado brasileiro de ativos estratégicos ao interesse nacional brasileiro. Nós temos que aproveitar o momento de crise para fazer disso uma oportunidade para a gente poder superar o problema de abastecimento nacional de bens e insumos estratégicos. Nós precisamos internalizar a produção de bens e insumos estratégicos ao abastecimento e ao desenvolvimento nacional, se nós quisermos sermos capazes de ser um país soberano, sobretudo na energia, porque nós temos a Petrobras, nós temos autossuficiência na produção de petróleo e nós temos capacidade para isso. Nós somos um país petroleiro, nós somos um país com gás natural, nós somos um país com amplo potencial para as renováveis. Então, pessoal, eu queria só deixar esse recado que, sem dúvida nenhuma, a energia pode ser um motor para o nosso desenvolvimento nacional e não algo para nos condenar num momento de crise como esse. Muito obrigada. Queremos agradecer a participação da senhora Ticiana Álvares, diretora técnica do Instituto Estratégico de Petróleo e Gás Natural, Biocombustíveis, INEP. Está escrito, pessoal, agora 2 parlamentares, que outros tiveram participação.